Olá! Hoje vamos mergulhar um tema que, nossa, caiu como uma bomba na mesa de contadores e empresários no apagar das luzes de 2025. Uma mudança profunda nas regras do lucro presumido. E que mudança, né? Exato. A base da nossa análise aqui é um webinar técnico, super denso, que esmiuça um pacotão de novas leis da Receita Federal. Publicado ali, sabe, entre o peru de Natal e o champanhe do Ano Novo. Uhum. O pior timing possível. Pois é, à primeira vista parece uma mudança simples, um aumento de 10%. Mas, como a gente vai ver, existem camadas, detalhes escondidos, que transformam completamente a gestão de um regime que era para ser simples. É quase um quebra-cabeça fiscal. Ok, vamos desvendar isso. É exatamente esse o espírito. A mudança é muito mais estrutural do que parece. Ela vem da Lei Complementar 224, de 26 de dezembro de 2025, e foi detalhada por duas instruções normativas. A 2305, publicada no último suspiro do ano, em 31 de dezembro, e a 2306, que já virou o ano. O timing por si só já é um problema. Enorme, gerou uma apreensão gigantesca no mercado. Ninguém esperava uma alteração dessa magnitude para ser implementada em, questão de dias. E qual foi a justificativa oficial para essa correria toda? Porque mudar algo tão estabelecido assim, da noite para o dia, precisa de um bom motivo, né? Olha, o X da questão é o seguinte: o governo vendeu isso como um corte de benefícios fiscais e, na visão deles, o próprio regime do lucro presumido já é um benefício fiscal. Ah, entendi. O regime em si é o benefício. Isso. O material que a gente analisou aponta que essa é uma tese juridicamente bem polêmica. Enquadrar um regime tributário inteiro como um benefício é, forçar a barra. Com certeza. Não à toa, isso já está sendo questionado na Justiça, já tem algumas liminares aparecendo, como uma no Rio de Janeiro. Mas, para quem está na linha de frente, o contador, a empresa, enquanto não houver uma decisão final, a regra administrativa é a que vale. Entendi. É a famosa regra do pague primeiro, discuta depois. Mas deixando a briga jurídica de lado por um momento, o que é fascinante aqui é a estrutura dessa alteração e como ela afeta o dia a dia do cálculo. Certo. Então vamos direto ao coração no problema que parece ser a maior fonte de confusão. O que é, na prática, esse acréscimo de 10%? É simplesmente pegar o imposto a pagar e aumentar em 10%? Ou a armadilha está em outro lugar? A armadilha está exatamente aí na sua pergunta. Não é um aumento na alíquota do imposto. Se fosse, seria muito mais simples. O acréscimo de 10% é aplicado sobre o percentual de presunção. Sobre a presunção. Isso. É uma camada a mais de complexidade no meio do cálculo. E tem outra regra de ouro. Essa majoração, esse aumento, só acontece sobre a parcela da receita bruta que passar de 5 milhões de reais no ano. Ah, então não é para todo mundo. Existe um gatilho. E como isso funciona na apuração trimestral, que é a realidade da maioria das empresas no presumido? Ótimo ponto. A Receita Federal dividiu esse limite anual de forma proporcional. Então, para cada trimestre, o limite que a empresa precisa vigiar é de R$ 1.250.000. R$ 1.250.000. Exato. Se a receita ficar abaixo disso no trimestre, nada muda. A vida segue como antes. A complicação começa quando se ultrapassa esse valor. Faz sentido. Então, o alvo não é o imposto final, é a fórmula para chegar nele. Isso é bem mais sutil. Você consegue dar um exemplo prático? Digamos, uma empresa de comércio. Perfeito. O webinar traz um exemplo claro. Uma empresa comercial tem uma presunção de lucro de 8%. No primeiro trimestre do ano, ela fatura até R$ 1.250.000. Para essa fatia da receita, a base de cálculo continua sendo 8%, sem novidades. Ok. Agora, vamos supor que ela fatura R$ 1.300.000. Sobre os R$ 50.000 que excederam o limite, a presunção de lucro não será mais 8%. Ela será de 8,8%. Que é os 8% originais mais 10% desses 8%. Nossa, é um cálculo fatiado dentro do próprio trimestre. Exatamente. Um cálculo em duas camadas e um detalhe importante, que foi até uma dúvida de uma participante do webinário, a Bianca, isso vale para a receita operacional.
Outras receitas, como as financeiras ou ganhos de capital que já são tributadas em 100%, ficam de fora. Ah, boa. Elas não contam para o limite de 1.250.000 e nem sofrem essa majoração. O foco é a receita da atividade principal da empresa. Certo, aqui é onde fica realmente interessante. Vamos pegar um caso prático do material para ver como isso funciona na ponta do lápis. Vamos imaginar uma empresa comercial com uma receita bruta de R$ 1.500.000 no primeiro trimestre de 2026. Como fica a conta? Vamos lá. É um processo de 3 passos. Primeiro, a gente separa a receita. A primeira fatia de 1.250.000 entra na regra antiga. A base de cálculo do IRPJ para essa parte será de 8% sobre esse valor, o que nos dá R$ 100.000. Ok, essa é a parte fácil. E o excedente? Agora o passo 2, o excedente. A diferença de R$ 250.000, que é o que passou do limite, entra na regra nova. Para essa parcela, a base de cálculo será calculada com a presunção majorada de 8,8%. Isso resulta em mais R$ 22.000 de base de cálculo. E o passo 3, imagino, é juntar tudo. Isso. Somamos os 100.000 da primeira fatia com os 22.000 da segunda. A base de cálculo total para o IRPJ, que antes seria de 120.000, né? 8% sobre 1.500, agora é de R$ 122.000. E a partir daí, as alíquotas normais. Isso. A partir daí, aplicam-se as alíquotas normais. 15% de IRPJ e o adicional de 10% sobre o que passar de R$ 60.000 de base de cálculo no trimestre. Nossa, adicional sobre adicional. Foi uma participante do webinar, a Daniela, que usou essa expressão, certo? Foi ela mesma. Dito assim, fica muito claro o efeito em cascata. Não é só um aumento, é uma nova camada de imposto que se multiplica. Primeiro aumenta a base, o que já aumenta o imposto principal. E, por consequência, aumenta também a base do adicional. Isso deve pesar bastante no planejamento financeiro. Pesa muito. Essa observação foi perfeita porque captura a essência do impacto. O efeito não é linear. Uma pequena mudança na presunção reverbera em todo o cálculo final, potencializando o valor a pagar de uma forma que não é óbvio à primeira vista. É um aumento silencioso, mas potente. Esse cálculo já parece um desafio. Agora, e se a situação for mais complexa? O que acontece se a empresa tiver mais de uma atividade? Por exemplo, uma parte do faturamento vem do comércio e outra da prestação de serviços, que tem presunções totalmente diferentes. Como fica o limite nesse caso? Aí a regra introduz mais uma camada de complexidade, que é a proporcionalidade do limite. É um conceito novo para esse regime. O material que a gente analisou traz um exemplo excelente para ilustrar isso. Imagine uma empresa com faturamento trimestral de R$ 1.800.000. Desse total, R$ 1.440.000, ou 80%, vem do comércio, e R$ 360.000, 20%, vem de serviços com presunção de 32%. Ok, o faturamento total passou e muito do limite de R$ 1.250.000. Como a Receita olha para isso? Ela não olha para o bolo todo. Ela divide o limite de R$ 1.250.000 na mesma proporção das receitas. Então, o limite para a atividade de comércio será 80% de R$ 1.250.000, o que dá R$ 1 milhão. E o limite para o serviço será os 20% restantes, ou seja, R$ 250.000. Entendi. Então, na prática, é como se cada linha de negócio tivesse sua própria cota de isenção da majoração, baseado no seu peso no faturamento total. A empresa não pode usar a sobra da cota de serviços para cobrir o excesso do comércio, por exemplo. É a analogia perfeita. É como se a Receita desse um vale-refeição de R$ 1.250.000 para a empresa usar no trimestre. Se 80% do seu cardápio é comércio, você só pode usar 80% do valor do vale para essa atividade. Não dá para gastar tudo em uma coisa só. Cada atividade tem seu próprio teto. Entendi. E o cálculo segue essa mesma lógica separadamente. E como ficaria a conta final nesse exemplo? Para o comércio, a receita de R$ 1 milhão é tributada com a presunção normal de 8%. O excedente de 440 mil, que é 1.440.000 menos o limite de 1 milhão,
é tributado com a presunção majorada de 8,8%. Certo. Para os serviços, a receita de 250 mil é tributada com os 32% normais. E o excedente de 110 mil, que é 360 mil menos 250, é tributado com a presunção majorada de 35,2%. Que são os 32% mais 10%. Exatamente. O contador agora precisa fazer 2 cálculos separados e depois somar tudo. É um trabalho bem mais granular. Esse cálculo granular para múltiplas atividades já parece um desafio e tanto. Imagino que a aplicação disso não seja igual para todos os impostos. Como o IRPJ e a CSLL foram afetados? A regra é a mesma? E começou ao mesmo tempo para os dois? Não, e esse é um dos pontos mais críticos e que exigem mais atenção na transição. A aplicação foi faseada por causa do princípio da anterioridade nonagesimal. Que é um termo que a gente ouve bastante, mas que nem todo mundo domina. O que ele significa na prática? É aquela regra da Constituição que funciona como uma quarentena de 90 dias para a maioria dos aumentos de impostos. É um mecanismo de proteção, sabe? Para que o contribuinte não seja pego totalmente de surpresa com o aumento de carga tributária da noite para o dia. Faz sentido. Por causa dessa regra, a aplicação ficou diferente para o IRPJ e para a CSLL. E como ficou essa diferença? Para o IRPJ, o imposto de renda, a regra nova começou a valer já no dia 1º de janeiro de 2026, ou seja, para o primeiro trimestre. Já para a CSLL, a contribuição social sobre o lucro líquido, a aplicação só começa a partir do segundo trimestre de 2026. A partir de 1º de abril? Isso, 1º de abril. Uau! Então, no primeiro trimestre de 2026, o contador precisa usar 2 lógicas de cálculo diferentes ao mesmo tempo. A CSL continua com o cálculo antigo, sem majoração nenhuma, enquanto o IRPJ já usa a regra nova com o cálculo fatiado. Exatamente, é uma fonte potencial de erros. E isso gera uma consequência importante. Como a CSL só entra na nova regra por 3 trimestres em 2026, o limite anual para ela naquele ano não será de 5 milhões, será de 3.750.000, o valor proporcional. Outro controle que precisa ser feito. A complexidade só aumenta. Parece que a intenção foi simplificar a arrecadação para o governo, mas complicar bastante a apuração para as empresas. Sem dúvida. Mas se conectarmos isso a um quadro maior, há um detalhe no artigo 15 da Instrução Normativa 2305 que muda completamente a lógica de controle trimestral que conhecíamos há décadas. É a parte mais inovadora e talvez a mais complexa de toda essa mudança. E que mecanismo é esse que muda tanto o jogo? A norma criou uma espécie de conta corrente do limite, um sistema de armazenamento ou folga. Funciona assim. Se em um trimestre uma empresa fatura abaixo do limite de 1.250.000, vamos supor que faturou R$1.100.000. Essa sobra de R$150.000 não é simplesmente perdida, ela fica guardada. Fica guardada para ser usada depois, como um crédito. Exato, como um crédito de limite. Essa sobra pode ser usada em um trimestre seguinte para compensar um faturamento que exceda o limite. O exemplo do webinário é muito bom. Se no segundo trimestre essa mesma empresa fatura R$1.400.000, ela teria um excedente de R$150.000. Certo. Mas, como ela tem a sobra de R$150.000 do trimestre anterior, ela pode usar esse saldo para cobrir o excedente. O resultado é que, naquele segundo trimestre, ela não pagaria a majoração. Uau! Peraí. Isso muda tudo. Então, a empresa pode estrategicamente gerenciar seu faturamento ao longo do ano para usar essa sobra. Isso transforma a apuração trimestral, que era estanque, em um jogo de xadrez que durou um ano inteiro. Eu nunca tinha pensado nisso. É exatamente essa a implicação. É um controle totalmente novo. Essa conta corrente do limite só é válida dentro do mesmo ano calendário, claro. Ah, claro. Não dá para levar a sobra de um ano para o outro, mas dentro do ano, sim. Ok, essa compensação de limites entre trimestres parece boa no papel, mas não cria um pesadelo de controle para o contador. Parece mais uma coisa para se errar e acabar pagando multa. Fico imaginando o trabalho para ajustar os sistemas de contabilidade para monitorar esse saldo de limite. É um ponto de vista muito válido. A contrapartida desse benefício
é um aumento brutal na complexidade do controle. Planilhas, sistemas, tudo precisa ser adaptado para essa nova realidade de um limite que é, ao mesmo tempo, trimestral e anualizado através dessa compensação. Fica imaginando, por exemplo, um cliente que tem uma receita super sazonal, que vende muito no Natal. Sim. Com essa regra, ele pode ser penalizado no último trimestre se ele não acumulou sobra suficiente nos trimestres anteriores. Ele paga a majoração e a folga que ele teria no primeiro trimestre do ano seguinte, que geralmente é mais fraco, não serve para compensar o ano anterior. O jogo zera a cada virada de ano. Uau. Então, resumindo, a mudança no lucro presumido, que à primeira vista parecia ser apenas um aumento de 10%, na verdade cria uma camada totalmente nova de complexidade. Temos limites proporcionais por atividade, cálculos com regras diferentes para IRPJ e CSLL no mesmo período e agora esse sistema inédito de compensação trimestral de limites. Isso. É uma reviravolta completa para uma forma de calcular impostos que, segundo o material, estava estável e praticamente intocada há quase 30 anos. A gente sai de uma foto trimestral para um filme anual. Perfeito. E a fonte deixa claro que isso não é um movimento isolado. É apenas uma parte de um quebra-cabeça maior. O mesmo pacotão legislativo trouxe alterações para PIS/COFINS, acabando com alíquota zero para vários produtos importantes. E tudo isso acontece enquanto a grande reforma tributária, que vai mudar tudo de novo, se desenrola no horizonte. O cenário tributário brasileiro está em plena ebulição. É muita coisa para absorver. E tudo isso nos leva a uma reflexão final para quem nos ouve, um pensamento para levar para casa. Sim, o que toda essa complexidade, esse nível de detalhe e controle introduzido em um regime tributário que sempre foi vendido como simplificado, nos diz sobre o futuro. Para onde estamos indo? Considerando a complexidade e o nível de controle introduzido por esta mudança, em um regime tributário tido como simplificado, o que isso sinaliza sobre o futuro da fiscalização e da apuração de impostos no Brasil? Estaríamos caminhando para um modelo onde a simplicidade, que era a promessa original desses regimes, dá lugar a um controle cada vez mais granular e dinâmico, exigindo uma adaptação constante e muito mais sofisticada de empresas e contadores? Será que o futuro do simples é ser, na verdade, incrivelmente complexo?